Listei todos os ETFs que pagam dividendos da B3. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos e que você não deve ficar buscando ETFs que pagam dividendos se isso não faz sentido para sua carteira e para o seu objetivo pessoal de risco, tá? Então eu listei todos eles, vamos passar aqui a página de um a um, vou dar algumas informações gerais e vou colocá-las no gráfico aqui em comparação com o BOVA11 mesmo, tá? Ah, o BOVA11 não paga dividendo e tal, mas não é por isso, é para você ver um pouquinho de como eles são em relação à volatilidade aqui do Ibovespa, tá certo? Então aproveita também, comenta qual desses ETFs você mais gosta e comenta se eu não esqueci de nenhum, tá? Lembrei aqui de cabeça, se eu esqueci algum, eu boto nos comentários depois as informações extras, tá? Eu amarrei por gestora, então pode ser que não faça muito sentido, mas eu falei aqui principais ETFs através das gestoras e também dei uma certa amarrada em termos de classe de ativo, tá? Então, começando aqui com o Área 11, que é o único de renda fixa que paga dividendos. Pessoal, obviamente não vou passar uma análise de cada um deles, tá? Tem vídeos no canal sobre cada um, é só procurar que você vai encontrar. Aí eu dou muito mais detalhe. Aqui é realmente uma lista para ser bem mais direto ao ponto e comparar produto, gestora, taxa de administração, dividend yield de forma um pouco mais alto nível, tá certo? Então o grande ponto aqui do OVP é expor você uma carteira de renda fixa IPCA+, com 0,30% de taxa de administração. Por que eu trouxe ele? Porque eu estou trazendo aqui os dois ETFs do BTG que pagam dividendos, tá? Por incrível que pareça, eu não encontrei a página do BTG aqui do Área 11. Se alguém sabe onde é que tem, por favor, me indica. Então eu estou trazendo aqui essa da OVP Analítica mesmo, mas basicamente ele é do BTG e é o único de renda fixa, tá? Como eu comentei, amarrando aqui os ETFs por gestora, que é um pouquinho mais fácil, a gente tem o TIR B11, que também é do BTG, esse aqui tem página um pouco mais esclarecida. Ele basicamente aqui está pegando ativos de renda variável, ações brasileiras focados em pagamento de dividendos. Eu esqueci um ponto, tá? O Área 11 ele tem o dividend yield de 5,7% e vai fazer aqui os pagamentos mensais. Já o TIR B11, que pega aqui principais empresas de utilities, shoppings, concessões rodoviárias dentro da esfera de empresas brasileiras, ele tem aqui um dividend yield parecido, também na faixa aqui de 5,7%. Essa informação é extraoficial, eu recebi de um inscrito num comentário, então não posso dar garantia total. E o pagamento aqui não existe uma periodicidade perfeita, tá? Geralmente é trimestral, mas ainda assim parece que fica a critério do próprio gestor. De novo, não está super clara essa informação. Então, para você que quiser ver, é só vir aqui no Panorama Resulta Capital. Se você quiser, ó, pode acessar gratuitamente, o link está ali na descrição. Deixa aqui o Área 11 e também deixar o TIR B11 para a gente comparar aqui com o Ibov. Então, a Área 11 tem pouquíssimos dias de funcionamento, então não dá para olhar muito no detalhe, mas o TIR B11 tem uma performance superior ao Ibovespa, olha só, e também, pelo menos nessa janelinha pequena, e também uma volatilidade que parece ser um pouquinho maior, pelo menos nessa janela. Dando sequência aqui, focado ainda em ações brasileiras, a gente tem o Divid11 lá da Itaú Asset, taxa de administração 0,50%, está pegando aqui o índice IDIV, muito focado em empresas que pagam dividendos. Dividend yield aqui está próximo de 7% ao ano, isso aqui é estimado, tá? Não é cravado perfeito. E um dos principais concorrentes dele é justamente aqui o NDIV11, que é da Nuasset, está também focado muito em empresas pagadoras de dividendos, porém de um filtro ali em relação ao Ibovespa, tá? Ele também tem aquela taxa de administração ali de 0,50% ao ano e ele tem um dividend yield de 8%, tá um pouquinho maior ali do que o do IDIV, mas isso oscila bastante. Então deixando os dois aqui justamente no gráfico para a gente dar uma comparada, colocando aqui onde a gente tem dados iguais, basicamente que desde o lançamento deles, a gente percebe que o DIVD está um pouquinho melhor do que o BOVA e o NDIV está um pouquinho desvalorizado, né? Mas também não é nada muito absurdo. De novo, janelas bem pequenas, é mais para a gente ver a questão aqui da correlação e também da volatilidade, tá? Lembrando que no final eu vou trazer uma tabela comparativa um pouco mais amarrada sobre isso tudo. Olhando agora para os ETFs da Investo, de novo, estou amarrando aqui por gestora, é mais fácil dessa forma. A gente tem o TLL, que é o TIL11, super recente também, vem justamente para brigar um pouquinho com essas posições aí parecidas com os ETFs que já existiam antes, mas ele tem uma pegada muito mais de utilities, setores aí muito ligados a essa questão da utilidade pública do Brasil, tá? Energia elétrica, água, saneamento e gás. Esse ETF aqui está na faixa aqui dos 5,7%, quase 6% de dividend yield ao ano, ele tem aqui 0,50% de taxa de administração. ETF bem recente ainda, muito novo, e veio aqui muito próximo em termos de lançamento do Best 11, que também é de ações brasileiras, mercado financeiro nacional, que também é da Investo, tá? Então, empresas aqui muito focadas em dividendos. Essa aqui talvez seja uma estratégia até um pouco mais parecida ali com o IDIV ou do que o próprio Ibov Smart Dividendos, justamente por focar em empresas que acabam tendo ali pagamento de dividendos um pouquinho
mais relevante, tá? Mas também tem essa pegada de setores essenciais, até para trazer uma certa previsibilidade aí de pagamentos e de renda. Esse é um ETF que também tem 0,50% de taxa de administração e ele está aqui na faixa dos 6% mais ou menos de dividend yield. Por fim, aqui da Investor, a gente ainda tem o BZD11, que ele pega já um mercado totalmente diferente, que é o mercado aqui de renda variável internacional, tá? Então, pegando aqui empresas de crédito privado que tem que fazer uma distribuição massiva ali das receitas delas através de dividendos. Então, aqui a gente já tem uma classe bem diferente, está focada aqui em mercado internacional, já vai ter o câmbio ali junto embutido, já vai ter a oscilação do dólar e já vai ter uma taxa de administração um pouquinho maior, na faixa de 1,40%, tá? Aqui é 1% nacional, mais 0,40% do fundo lá do exterior, né, internacional. O dividend yield está na faixa aqui de 11,6%, bem relevante principalmente para o mercado internacional. Então, colocando eles aqui no nosso gráfico comparativo, olha, se eu puxar aqui o TLL11, o BEST11 e até o BZD11, a gente vai ter aqui os dados deles, mas é fato que, por exemplo, o útil 11 está com um lançamento muito recente, a gente não consegue nem considerar aqui a volatilidade média dele. O BEST também aqui muito pouco tempo, mas o BZD a gente vê que já tem uma descorrelação total em relação ao próprio IBOV, né? Então ele não tem também um tempo muito longo, mas a gente percebe que são bem descorrelacionados, né? Você vê quando o BZD estava aqui em cima, o IBOV estava aqui embaixo, tem a questão do dólar, tem a questão do câmbio, os mercados focados nos Estados Unidos são bem diferentes aqui do Brasil, então de certa forma você já tem uma volatilidade bem diferente e uma descorrelação com o Ibovespa, que é o nosso balizador aqui de referência, tá? E logicamente não faz sentido muitas vezes você sair comprando todos os ETFs que pagam dividendos só para ficar recebendo mais na sua conta, tá? É muito importante entender o que cada um deles representa, o que cada um deles significa e fazer as escolhas mais adequadas para sua carteira. E se você quiser aprender na prática a analisar ETFs e entender o que está dentro deles de fato, tem o Capital Certo, nosso manual prático de ETFs e investimentos, aqui na descrição, no comentário fixado para você saber mais. E aqui amarrando por último a Buena Vista, querendo ou não, eles focam muito na estratégia de dividendos. A gente até fez a entrevista com eles aqui no canal, né? Eu perguntei para ele, mas Renato, vocês são conhecidos como a casa do dividendo sintético, é isso mesmo? Ele, isso aí e tal. Estratégia, pô. Eles trazem aqui um portfólio bem diferente das ações nacionais, tá? Pelo menos por enquanto, tá? Então eles têm aqui o SPY 11, justamente para pegar aqui uma referência ao S&P 500 lá dos Estados Unidos, também super exposto ao câmbio, exposto ao mercado americano, está trazendo aí uma taxa de administração 0,83% e com os proventos aqui na faixa de 12% ao ano, tá? Já vou trazer a tabela consolidada de tudo isso. Seguindo ainda na linha de ações internacionais que eles trazem aqui no portfólio deles, tem aqui o QQQI e também o IWMI 11, tá? Ambos lá do mercado internacional, pega bastante mercado americano. O QQQI, ele pega justamente ali uma referência da Nasdaq, vai trazer aqui um dividend yield próximo a 14%, taxa de administração 0,83%, pode até ser um pouquinho maior, né? Eles apontam aqui 1,51%, e ainda tem o IWMI, que pega mais ou menos também o mesmo dividend yield aí na faixa dos 13%, 14%, justamente para small caps, empresas com uma capitalização menor. Lembrando, tudo isso exposto a ações internacionais, mercado americano, não é o mercado brasileiro. E aqui você tem as estratégias com dividendos sintéticos, né? Não é exatamente a distribuição dos proventos, que é o que tinha antes. Então aqui você sempre tem aquele risco possível de um possível descolamento entre o ativo original versus o ETF que paga dividendos. Sempre importante falar esses disclaimers e reforçando sempre que nada desses vídeos é recomendação de investimentos. Eles ainda tem o Casa 11, que pega ali o mercado de REITs, que não são bem ações, né? São empresas muito focadas aí ao mercado imobiliário americano. Está na faixa aqui também os 10, 11% aí de dividend yield anual, uma taxa um pouco menor. E por último eles têm dois alternativos, que é o Coin 11, para tentar seguir o Bitcoin com uma taxa quase 1%, e um dividend yield assombroso aqui de uns 25, 27% ao ano. E ainda o Auro 11, que é bem recente para tentar seguir o ouro ali com de novo 0,98 de taxa global. E aqui um dividend yield próximo a 12%. Desses todos, o Auro 11, acho que é o mais recente de todos, acaba não sendo muito fácil de analisar, ele tem um período muito curto, mas os outros a gente já consegue dar uma certa comparada aqui com o IBOV, né? O BOVA 11 mesmo, só para pegar um pouquinho da questão da volatilidade, um pouquinho visual aqui de curto prazo, pelo menos a gente sabe que o Coin 11 acaba sendo mais volátil, né? Não tem como, a exposição do dólar mais o Bitcoin tende a ser bem volátil mesmo. Um dos mais estáveis aqui provavelmente é o Casa 11, por conta dos REITs terem uma volatilidade um pouco menor. E aí, por último, a gente tem volatilidades parecidas,
Mas diria aqui que o IWMI, que são as small caps, e o QQQI, que é a Nasdaq, um pouco mais focada ali em tecnologia, acabam sendo os mais voláteis, tá? O SPY está mais ou menos aqui no meio do caminho. É lógico que as volatilidades variam de tempos em tempos, não é uma verdade absoluta, mas também a gente pode afirmar um pouco disso por conta lá do valor que os dividendos sintéticos geram nessas estratégias, né? Segundo o próprio Renato lá na entrevista, quanto maior a volatilidade do ativo, maior o dividendo que ele gera, né? Por isso que o Coin 11 tem tanta volatilidade e também consegue entregar tanto dividendo sintético. Bom, tive que apagar aqui alguns gráficos mais recentes, não cabiam aqui. De novo, né? Comenta em mim qual desses que você gostou mais, o que você tem mais na sua carteira. E aqui basicamente a gente tem um resumão em relação a esses ativos, tá? Mais ou menos 13 ativos. Ah, Anthony, 13 é um número bom ou ruim? Aí eu não sei, você digita aí pra mim que eu respondo depois. Mas se eu não me engano estão todos aqui, tá? Se eu esqueci de algum, cara, comenta pra mim, por favor. E basicamente a gente tem essas divisões, eu fiz questão de fazer assim, para ser um pouco mais fácil de juntar. A gente tem aqui por gestora, né, o BTG, aí vem o Itaú, a Nuasset, aí vem a Investo e por último aqui a Buena Vista e os seus respectivos ETFs. Né? O que é interessante a gente olhar aqui também, não é nem a questão de qual que é o maior dividend yield. Cara, o maior é esse aqui, tá? O maior é o Coin 11. Mas você não pode ficar comprando as coisas só pensando em dividend yield alto, tá? Não é assim, não faz muito sentido, para ser bem sincero. Eu gosto muito mais de olhar essa parte aqui, ó. Acho que essa aqui é a mais importante que tem, tá? Já puxei aqui, ó, pô, taxa de administração, dividend yield, gestora, né? É claro, o ticker também é importante para você poder estudar o ativo, mas esses pontos estão um pouco fora da sua mão, tá? Qual que é a grande sacada de você olhar aqui a exposição resumida? É entender a classe de ativos que você vai estar estando exposto. Eu botei aqui um resumo, né? Daria para colocar bem mais detalhes, mas o grande ponto é cuidado com os ativos que estão na mesma classe aqui dessa exposição, tá? Por exemplo, Antônio, eu vou comprar todos esses aqui, ó. Vou comprar esses todos, porque eu quero. Cara, é uma decisão sua, mas você vai estar comprando somente ações brasileiras. Faz sentido isso para você? Aí você vai ter que pensar e refletir. Porque muitos desses ativos aqui, ó, vão ter sobreposição, tá? Provavelmente tem ações que se repetem, se não em todos esses ETFs, em vários desses ETFs, tá? Então tem que tomar um certo cuidado. Se você sabe qual que é a empresa, se você sabe a sobreposição e ainda assim opta por fazer, ok, é uma decisão sua, mas faça consciente. Mesma coisa para quem está comprando aqui, ó, apenas ações americanas, tá? Aqui até acho um pouco mais difícil ter sobreposição, nesses dois aqui com certeza tem. Mas aqui, small caps, aqui, DZD, algumas devem estar no S&P talvez, tá? De cabeça aqui eu não garanto, mas desses dois eu tenho certeza absoluta que tem sobreposição. Então tem que tomar um certo cuidado para você não ficar overexposed, né, muito exposto a um mercado específico sem ter essa consciência. Se você faz a conta, se você entende ali o conceito de toda a carteira e você deseja isso, beleza, daí é uma decisão sua, mas tem que tomar um certo cuidado. E por último ainda, né, não adianta você focar apenas em dividend yield muito, muito alto por conta de um mercado extremamente volátil, que é o Bitcoin aqui, tá? Então você tem aqui a exposição cambial ainda ali no meio. O Bitcoin é muito volátil, teve épocas que ele caiu 80%, por exemplo. Você precisa ter a ciência de que essa volatilidade toda tem que estar alinhada com o seu perfil de risco e com o seu objetivo, tá? E por último, a taxa de administração é um negócio que você quer economizar? É um negócio que você gostaria de economizar, mas não existe almoço grátis, tá? E ainda assim, de qualquer forma, você tem aqui taxas que tendem a ser muito mais baratas do que fundos de gestão ativos para ter acesso aqui a determinadas estratégias ou a determinadas cestas de índices que possam te interessar. Então, novamente, comenta qual que você gosta mais, qual que você tem mais interesse na carteira, ou se você é que nem eu, que acaba preferindo ativos de crescimento, mas que também conhece os ativos aqui de renda passiva e dividendos. Você vê 8 das maiores mentiras que contam no mercado financeiro, eu vou te mostrar nesse vídeo aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.